A tentação de ser notado. Tópico 1, a artimanha do inimigo. Tópico 2, a busca pelo prestígio. Tópico 1, então, é a artimanha do inimigo. O diabo não desiste nas primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus, mais uma vez, com seu jargão predileto. Se tu és, Lucas 4,9. Todavia, agora ele acrescenta a frase, porque está escrito, Lucas 4,10. Satanás tenta derrotar Jesus usando a Bíblia. Evidentemente que ele usa o Salmo 91 fora do seu contexto. Quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido do que o Criador disse, então ela é de fato a palavra dele. Porém, quando passa a possuir um sentido particular, isto é, que Deus não disse, não é mais a palavra dele, mas as palavras de Satanás. A Bíblia usada fora do seu contexto, como fez o diabo e as seitas que ele criou, não é a palavra de Deus, mas uma arma do maligno. É preciso muito cuidado quando se vê alguém manusear a Bíblia. Pode ser que esse manuseio não esteja a serviço de Deus. Então, o diabo procura colocar dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, será que você é Filho de Deus mesmo? Será que Deus confirmou isso? Você tem certeza? Ouviu a voz do céu, mas será que Deus enviaria você para o deserto para ser tentado? Será que Deus está contigo mesmo? Então, colocar dúvida. E ele agora, sabendo que Jesus estava usando a palavra de Deus para vencê-lo, ele agora usa a palavra de Deus, mas não da maneira correta e no seu contexto correto. Mas ele usa a palavra de Deus. Tem muita gente usando a palavra de Deus para pecar. Por exemplo, alguém quer beber bebida alcoólica, o que ele faz? Não, Paulo disse para Timóteo tomar um pouquinho de vinho. Então ele vai beber dizendo que Paulo permitiu. Aí a pessoa tem mais de uma mulher. Ou casou, descasou, casou de novo. Não, mas Davi teve várias mulheres. Salomão teve muitas mulheres. Aí ele vai achar apoio na palavra. Só que ele está usando fora do contexto e usando a palavra de Deus da maneira que Satanás usa, torcendo o verdadeiro sentido. Não é por ser a palavra de Deus que quer dizer que é a vontade de Deus, porque essa palavra pode ser torcida, mudada de sentido, ser usada fora do contexto, assim como as seitas e heresias fazem por aí. Tópico 2, a busca pelo prestígio. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo até o ponto mais alto, Lucas 4,9. É a tentação de ser visto, de ser notado. Era algo muito tentador saber que dezenas, talvez centenas de pessoas estariam ali para ver e aplaudir aquela cena com características cinematográficas. Jesus não se dobrou frente aos apelos de Satanás. Há um reconhecimento e uma fama que são bíblicas e não há nada pecaminoso nisso. Gênesis 12, 2 Samuel 7. Todavia, quando o desejo por publicidade se torna um fim em si mesmo, então passa-se a fazer o jogo do diabo. Infelizmente, muitos não medem esforços para se exibir. Isso é pecado, mesmo que seja na esfera religiosa ou espiritual. Então o que acontece aí? Veja bem, no pensamento, numa visão espiritual, Jesus é conduzido ao pináculo do templo, o lugar mais alto, 150 metros de altura aproximadamente. E o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, então você se lança daqui abaixo, porque está escrito na palavra de Deus que os anjos do Senhor vão te acolher, vão te pegar aqui, vão te proteger, você não vai morrer. Todos vão te ver, vão ficar todos pasmados e vão colocar você para ser rei sobre eles. Essa é a intenção aí. Então veja só que Jesus não aceitou isso. Não era plano de Deus que Jesus fosse rei sobre as pessoas, aqui um reino humano. Não era plano de Deus que Jesus vivesse regaladamente, como rico. Não era plano de Deus que Jesus estivesse aqui como se fosse um ator cinematográfico, fazendo um espetáculo para as pessoas. Pelo contrário, o plano de Deus era que Jesus morresse por nós. Ele veio dar a vida por nós. Ele veio viver como um homem pobre. Quando nasceu, foi colocado numa manjedoura, não foi num berço de ouro. Então, ele sempre viveu como pobre. E ele disse, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Ao contrário desses que se dizem seguidores de Jesus. Já pensou se esses aí empregassem o dinheiro que ganham na obra de Deus? O Evangelho já teria
explodido por toda parte do mundo. Mas estão aí os países árabes, quase todos sem evangelismo. Quase todos, 99% desses países são islâmicos, não conhecem Jesus. Por quê? Porque o dinheiro que é arrecadado é usado para riquezas pessoais, não é para evangelização. Por que também? Porque missionários, ao invés de serem ensinados que eles precisam de dons do Espírito Santo para evangelizar, ganhar almas, eles são ensinados que é preciso saber teologia. Impressionante. Chega no campo missionário, ele precisa lá de milagre. Uma pessoa que morreu ressuscitar, um aleijado andar, um cego ver. É isso que ele precisa lá para encher a igreja, ganhar um monte de alma. Não adianta ele chegar lá cheio de teologia, saber o que significa a palavra no grego, no hebraico e tal. Não adianta, não vai ganhar alma assim. Não é assim que foi que aconteceu com a igreja, para ela estar hoje do tamanho que está. Não, ela cresceu foi no poder e na unção do Espírito Santo. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mostrando que Jesus está vivo, que Deus está vivo. Não adianta entrar lá no país árabe e você ficar lá oculto, sem ninguém nem saber que você é cristão. Não é assim. Paulo entrava e arriscava a sua vida, mas Deus fazia milagres, as pessoas se convertiam. Apanhou, quase morreu, mas pregou o evangelho e ganhou multidões de almas. Agora, fama existe. Jesus era famoso? Muito famoso. Mas ele queria fama? Não. Ele ainda dizia, não conte para ninguém. As pessoas que espalhavam. Mas ele era famoso? Era. Qualquer lugar que Jesus passasse, as pessoas diziam, olha, Jesus está aí. Como é que você sabe? Não, porque o aleijado andou, o cego viu, aí um surdo ouviu, milagre aconteceu, Jesus está aí. Ele era famoso, todos queriam conhecer, até os reis tinham curiosidade, queriam saber quem era ele, queriam conversar com ele. Então, ele era famoso? Muito famoso. O apóstolo Paulo era famoso? Muito famoso. Então, a fama que não é conquistada, que a pessoa desejando a fama, mas o poder de Deus que está sobre a pessoa, que ele é usado por Deus, e então as pessoas o conhecem. E cada um fala para o outro. Aconteceu isso, e tal, fulano estava lá, estava pregando, estava ensinando, e tal, aconteceu isso e tal. E isso aqui é a fama. Mas não o que estão fazendo hoje aí, gastando milhões e milhões com coisas materiais, prédios lindos e tal, buscando fama, buscando ser reconhecido. Não, a boa fama vem de Deus, vem confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. É isso, essa é a boa fama. Mas não ter muito dinheiro, poder, autoridade, aparecer na mídia, não tem nada a ver com isso. Não é isso que é a fama verdadeira, nem a fama que Deus deseja para você. Então Jesus vence novamente Satanás com a palavra de Deus e ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja só que mais uma vez Jesus declara a palavra de Deus para Satanás, a espada do Espírito é a palavra. É claro que a palavra tem que ser citada do jeito que está na Bíblia e é ungida pelo Espírito Santo, porque tem muita gente que tem Bíblia. Fala, não acontece nada. Por quê? Porque só tem palavra, letra, sem o Espírito, sem unção, a pessoa não ora. Então é preciso unção, ser cheio do Espírito Santo, aí para você ensinar a palavra de Deus, para você pregar a palavra de Deus. Não adianta só a palavra, é preciso unção junto. Então mais uma vez, Jesus vence Satanás e a Bíblia diz, Lucas registra aí, que por enquanto, por um tempo, Satanás então some, vai embora. Mas não quer dizer que ele abandonou a luta, que vai deixar Jesus viver agora de qualquer maneira, fazer o que ele quiser. Não. Muitos demônios vão aparecer aí para atrapalhar Jesus. Muitas pessoas tentando pegar alguma coisa, tudo inspirados por Satanás. Mas agora ficou fácil para Jesus, já que ele venceu o chefe, os empregados seriam mais fáceis de ser vencidos.
Vamos então à conclusão. Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações que o confrontou durante o seu ministério terreno. Veja Lucas 4, Lucas 10. Então, na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definitiva. Colossenses 2 e Hebreus 2. Posteriormente, o apóstolo Paulo ensinaria à igreja que todos aqueles que se encontram em Cristo também participam dessa vitória. Efésios 1, 20, 22 e 2, 6. Em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37 e 1 Coríntios 15, 57. Todavia, como cristãos criteriosos, não devemos subestimar o mal. Lucas 22, 31 a 34. Então veja bem, Jesus venceu Satanás em todas as lutas que houveram, mesmo morrendo na cruz, que parecia para Satanás que ele que tinha vencido. Na verdade, era Jesus que tinha vencido. Ele só entendeu isso depois. Então, sempre Jesus vence. Agora, veja bem, nem sempre nós vamos nos dar muito bem vencendo Satanás. Não quer dizer que você vai ficar rico, que não vai ter mais problema, não vai ter mais doença. Não quer dizer isso. Não quer dizer que você agora vai viver perfeitamente sobre a terra, porque você é muito crente, você ora muito, jejua muito, você é cheio do Espírito Santo. Não. Quer dizer que você vai arranjar muitos problemas, muitos inimigos. Vai sofrer, vai passar por coisas terríveis. Porque você escolheu servir a Deus. Assim como Jesus passou por tantas coisas, porque escolheu dar a sua vida pelos outros. Escolheu servir a Deus. Agora lembre-se, para vencer as tentações é preciso ler sempre a palavra de Deus, orar muito, jejuar, e estar sempre cheio do Espírito Santo, mantendo-se cheio do Espírito Santo. Tem uma história interessante de uma mulher que ela chegou para um pastor e disse para ele: pastor, eu estou assim com uns pensamentos tão ruins assim, está vindo tanto pensamento ruim na minha vida, e eu queria que o senhor orasse para tirar esses demônios da minha cabeça. Então o pastor disse para ela: minha senhora, lá no seu fogão, me diz uma coisa, lá sempre tem umas moscas assim pousadas, assim, sempre aparece uma mosca para pousar? Ela disse: de vez em quando aparece, sim. Agora me diz uma coisa, essas moscas, elas pousam no fogão quando o fogo está aceso? Ela disse: não, de jeito nenhum. Elas têm medo do fogo. Então ele disse: olha, então a senhora se encha do Espírito Santo, que nunca mais vai vir esses pensamentos na sua cabeça. Nunca mais eles vão tentar dominar a senhora. Isso aí vai acabar na sua vida se a senhora estiver cheia do Espírito Santo. Então esse é o segredo. Mantenha-se cheio do fogo de Deus, do Espírito Santo.